Fala pessoal, direto do estúdio do Calcaia Digital, eu sou o Felipe Souza e hoje não estamos com a Madu, ela está se recuperando de um problema de saúde, mas logo logo ela vai estar 100% e aqui com a gente, tá certo? Mas no episódio especial aqui no Calcaia Digital Cast, nós temos a alegria de receber uma presença inspiradora, conhecido por sua dedicação à palavra de Deus e seu amor em compartilhar ensinamentos que edificam vidas. Nesse episódio especial de Natal, nós vamos nos aprofundar no verdadeiro significado dessa celebração. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Bispo Vinícius Pedro. Obrigado, Felipe. Obrigado, equipe. E você receba um meu abraço, né? Um Feliz Natal. Que Deus possa alcançar realmente o seu coração, alcançar todos os familiares da sua casa que estão presentes, estão reunidos, talvez, neste momento. E que a graça do próprio Jesus, que é o verdadeiro significado do Natal, alcance de verdade todos que estão ao seu redor. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos mais uma vez Sim, para edificação aí. é isso aí. E assim, o Natal é uma data comemorada ao redor do mundo. Então, Bispo, nos conta um pouco sobre como e quando o nascimento de Jesus ele começou a ser celebrado como esse Natal que nós conhecemos hoje. Na verdade, o Natal ele é celebrado há muitos séculos já, mas é, dizem estudiosos que nos 300 anos da Igreja Primitiva, princípio, né, da Igreja Primitiva, não tinha essa data ainda comemorativa, inclusive por influência dos romanos, né? Porque tem muita influência romana, né, principalmente daquela época. Só que aí a igreja ela queria trazer a questão, o foco principal para o cristianismo, né? Sim. Isso é fato, para Jesus Cristo. E aí foi onde fizeram então essa data para estar como o nascimento de Jesus, como o Natal. E aí, agora a gente pegando um pouco mais sobre o significado bíblico mais profundo do Natal, o que é que esse momento ele nos ensina sobre o amor de Deus pela humanidade? Pois é, então, o Natal, eu penso que é realmente o foco principal sendo Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Eu vejo que o significado principal é o presente que o mundo recebeu. O maior presente que o ser humano pode ter recebido é o Filho de Deus, né, enviado. João 3,16, por exemplo, fala sobre isso, né? Que Deus enviou seu Filho e deu, né? Ele deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o maior dos presentes é Jesus Cristo. Então, quando nós reunimos com a família, por exemplo, lá e distribuímos presentes, é um pequeno símbolo de amor, de afeto, né? Mas vale lembrar que o maior presente foi o que Deus deu. Eu falo sempre o seguinte, que ninguém ganha de Deus em dar. Eu posso dar tudo aos pobres, eu posso dar uma oferta para a igreja, eu posso fazer uma ação social bonita, linda, maior que seja, mas ninguém vai ganhar o ato de Deus entregar o seu próprio filho, que era o filho dele unigênito, santo, né? Deixou toda a sua glória para vir por nossa causa. Bacana, muito bom. Interessante essa analogia, né? Hoje as pessoas aí estão celebrando, né? Muita gente acaba celebrando no dia 24, outros acabam no dia 25. E aí tem aquele momento de troca de presente, mas realmente É, o maior presente Deus nos deu, que foi o seu filho Jesus. E aí pegando um exato. pouco dessa palavra Natal, bispo, que ela tem uma origem interessante. Queria compartilhar um pouco sobre essa etimologia, né? Um pouco do significado da palavra e o que ela revela sobre o nascimento de Jesus. Natal é uma palavra em latim, né? Natalis. Essa palavra no latim significa realmente o local do nascimento, como se fosse uma alusão ao nascimento. Quando a gente fala assim, né, minha cidade natal, a Boa. cidade que eu nasci. Acho importante a gente entender esse princípio, né? Quando nós damos nome até a um filho, eu penso que é muito importante, até o nome, ela aponta alguma coisa, tem um significado. Eu penso que todos os nomes têm um significado. Então, quando você dá um nome a alguma coisa, um nascimento, em relação ao nascimento, o foco tem que ser o nascimento. Então, Natal, eu acho interessante esse nome, né? Interessante esse ponto. Com o passar do tempo, isso se perdeu muito, né? Mas na Bíblia, né? À medida que você vai lendo a Bíblia, você vê que os nomes, eles têm um significado por trás. E normalmente a Bíblia também traz a explicação do nome, Uhum. né? Às vezes, quando acontece ali uma situação, um monte, recebeu um monte por conta Normalmente. daquele. É interessante esse ponto, né? O nome, ele é envolto de muito significado. Trazendo agora um pouco sobre esse momento muito importante pela situação envolvida no Natal, né? A estrela que guiou os magos até o local do nascimento de Jesus, ela é um símbolo bem marcante do Natal. E o que é que ela representa no plano de Deus, bispo? É interessante, né? Que os magos, a tradução em português é magos, né?
Só que quando a gente vai olhar a relação aos nomes até, né? Sim. Que tá lá, magos, são astrônomos, pessoas que ficavam olhando realmente as estrelas, estudando essa questão na época. Não tinha muitos recursos, mas aqui eu vejo que essa estrela foi um recurso sobrenatural. Mais que tentaram explicar já a questão dos astros e tudo, foi uma estrela para guiar até o Filho de Deus, guiar os magos para a grande revelação. Então, essa estrela, para mim, representa a luz que leva as pessoas a Jesus, né? Alguém pode ser uma estrela na sua vida, que leva você a Jesus. Alguém que vem com uma mensagem, alguém que vem te conduzindo realmente na presença do Senhor, ou até te conduz ao Evangelho. É uma estrela que Deus levanta. Estrela, né, na Bíblia, ela se relaciona a lideranças, né? O simbolismo de estrela é líder, é liderança. Inclusive, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 13 e 14, quando Deus faz no terceiro dia os astros, né, os luminares, quer dizer, as estrelas, elas eram para ser sinais para tempos também, né, acontecimentos. Então Deus fez para esse propósito. E aí ali Deus conduziu, eu penso, de uma forma sobrenatural. Não tem uma explicação. Já tentaram explicar várias coisas. Falaram até que poderia ser o cometa Halley e tudo Sim, mais. sim, verdade. Mas o fato é que foi um ato de Deus mostrando a soberania dele para guiar aqueles que já aguardavam, já esperavam e sempre olhavam para o céu, né? Um Sim. sinal. Então, o símbolo é esse: olhar sempre para o céu, olhar sempre o sinal que Deus tem para cada um de nós, e esse outro símbolo que alguém pode ser uma estrela para te conduzir a Jesus. Muito bom. Isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje, né, com o Bispo Vinícius Pedro, para aquele bate-papo diferenciado nesse episódio especial de Natal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, compartilha esse episódio para que mais pessoas possam ver. Ativa aí o sininho também e faz aí também a marcação. Marca a gente no Instagram do Calcaia Digitalcast, que você está assistindo. Para aí agora, marca a gente. Você está assistindo, acompanhando e marca o Calcaia Digitalcast. E aproveitar também, mandar um abraço para toda a família viva que está nos assistindo, sempre nos acompanha e está nos assistindo aqui nesse especial de Natal. O que é a história e os estudos bíblicos dizem sobre a possível data de nascimento de Jesus? Bom, antes de eu responder, eu vou falar sobre o local do nascimento, né, de Jesus, que foi Belém. Belém é uma junção de duas palavras, Bet e Elen. Bet é casa, Elen é pão. Então, Jesus nasceu na casa do pão. É interessante que ele mesmo falou que ele era o pão da vida. Então, eu penso o seguinte, que o Natal é uma grande oportunidade, eu não poderia deixar de trazer esse comentário, né, de mostrar a todas as pessoas quem é o pão da vida. E ele nasceu num lugar específico, mostrando o seguinte: olha, não é uma padaria, não, é uma casa do pão eterno, né? Vamos dizer assim, porque ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus nasceu, Deus enviou um anjo para mostrar para os pastores que estavam no campo e à noite, né? Mostrar que o Filho de Deus tinha nascido. Os primeiros a ouvirem de Deus e serem conduzidos até onde Jesus estava foram os pastores. É interessante também, né, essa Sim, questão. Bom, provavelmente foi em setembro ou outubro, é os que os estudos apontam, porque era na festa dos tabernáculos. E faz muito sentido porque a festa do tabernáculo representava o quê? Deus tabernaculou no meio do povo. O povo saiu do Egito, vão morando em tendas no deserto. E essa era a festa, né, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, mesmo vivendo em cabanas, mesmo vivendo no simples, e Deus sempre supriu as necessidades. E a festa dos tabernáculos era o quê? Era uma festa da comemoração da provisão de Deus, né? E Deus habitava no meio do povo, inclusive no tabernáculo, né, de Moisés, no tabernáculo que Deus deu a ordem. Aí em João capítulo 1, por exemplo, fala no versículo 14, que Jesus veio e habitou entre nós. E aquela palavra habitou lá, ela pode ser traduzida como tabernaculou. Entende? Então, assim, faz sim. muito sentido que Jesus nasceu na época de tabernáculo, entre setembro e outubro, e ele veio para estar no meio de nós, ele tabernaculou, ele viveu humildemente, primeiro, a princípio, no seu nascimento, né? De uma forma muito humilde, muito simples. Aquele que era dono de todas as coisas, poderia escolher onde ia nascer, num maior palácio, por Sim. exemplo, e nasceu na humildade, na simplicidade. Então, entre setembro e outubro, na festa dos tabernáculos, é o que eu creio. E justamente sobre o nascimento de Jesus, que ocorreu de maneira humilde, em uma manjedoura, qual é a mensagem que essa simplicidade nos passa, especialmente nos dias de hoje? Então, o fato da simplicidade, humildade,
Ele sendo Deus, ele não quis ser como Deus, ele quis mostrar realmente que era um humano, se esvaziou de si mesmo, a Bíblia diz, né? E aí ali ele nasceu. E logo foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é um local de alimento de animais, né? É Sim. interessante isso, porque vamos colocar aqui uma manjedoura para ovelhas, né? O alimento das ovelhas, né? Vamos dizer assim. Nós que somos ovelhas de Jesus, nós temos que entender, ele é o nosso alimento diário. Encaixa no pão, Belém, tudo isso encaixa também. Sim. É o alimento vivo que desceu do céu. Agora, ele poderia ter escolhido nascer lá no palácio, viver no palácio. Aí vem a sombra também, né? Falando da história de Moisés. Moisés viveu no palácio, foi criado no palácio, mas a própria Bíblia diz que ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, não de viver em toda a riqueza, mas para viver no deserto, mas porque sabia que ali é o que seria o melhor para ele, junto do povo de Deus. Então, Jesus ele veio mostrar para gente ser servo, humilde e que Deus não se importa com a riqueza humana, com coisas materiais. Ele quer se importar com o coração de pessoas voltado para Ele. Mãos limpas e coração puro, é isso que a Bíblia fala. É o que ele se importa, é a morada que ele quer estar, que é Bacana. no coração das pessoas. Muito bom. E aí, uma vez, Bispo, que o Natal, né, ele é tão comercializado atualmente, às vezes a pessoa fica ali naquela correria do dia a dia, tendo aquele impacto do trabalho, né, chega esse momento, e as pessoas acabam deixando de lado o verdadeiro sentido dessa celebração. E aí, como é que a gente pode resgatar Jesus como centro na celebração? É, o fato até da data não ser com exatidão que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, eu sempre ensino o seguinte: mas aproveite para falar de Jesus nesse tempo. A gente fala, né? Tem igrejas que proíbem os membros, por exemplo, a fazerem uma festa de Natal em casa. Sim, Eu acho besteira, porque, na verdade, não nasceu no dia 25, mas nasceu. E principalmente no coração daqueles que já o confessaram, né? Se Jesus nasceu, ele nasceu e nós sabemos que nasceu, e Jesus continua nascendo nos corações, por que não comemorar? Agora, perderam realmente foco? Perderam. Não é errado dar um presente para um filho, não é errado dar um presente para alguém e dar aquele abraço, fazer aquela comida boa, né? sim, Até é mesmo, bom. até mesmo porque é bíblico, sentar à mesa e comer juntos, né? Sim, Tudo é espiritual, até o compartilhar do alimento é partir do pão, sempre é uma presença de Deus, na unidade da família. Agora, não é problema isso, mas o problema é esquecer do verdadeiro sentido, né? Agora, como resgatar? Isso aí vai dar cada um fazendo a sua parte. Celebrar, né, nas festas cristãs, ler a Bíblia, aproveitar esse dia para juntar a família e fazer uma oração, não é verdade? sim. E compartilhar o máximo de pessoas possível. Não é só o pão da mesa, mas é compartilhar Jesus, compartilhar o Evangelho, esquecendo um pouco religiosidade e entender que o foco é o Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Muita gente aproveita esse momento até para beber, exagerar, se drogar e tal, por ser um feriado, né? Mas muitos já estão, né, resgatando hoje em dia, eu Sim. penso. A figura também do Papai Noel é uma figura também que quer substituir, entre aspas, né, o nome de Jesus, seria um Porque problema. comercialmente é muito forte também a É, data, né? E às vezes as pessoas acabam se empolgando demais e realmente esquecem. Hoje a gente viu aqui, num contexto geral, que não há uma exatidão sobre a data do nascimento de Jesus. A gente uhum, entendeu também que muitas vezes as pessoas acabam desvirtuando e deixando de lado, né, o real motivo da celebração. Mas para você que está em casa assistindo, que está ali reunido com a família, aproveite esse momento ao máximo, e junte, celebre, pense em Jesus, compartilhe em Jesus, que esse é o momento. Todo mundo está ali um pouco mais inclinado nesse final de ano do que o normal. Então aproveite essa data para estar em família, para estar em sintonia, para estar aqui nos assistindo também, não é isso, Bispo? exato. Aproveite esse momento. Tem gente que preocupa também com pequenas coisas, né? Tem gente que pergunta para mim, por exemplo, assim: ah, mas eu posso fazer uma árvore de Natal na minha casa? É muito polêmico. Porque se você for ver a raiz, for estudar e tal, a raiz, como foi feita a árvore de Natal, por que dela, por que o pinheiro, aí você vai escandalizar e não vai fazer. Mas a questão é você consagrar tudo que você fizer ao Senhor Jesus. Isso aqui é para o Senhor, não é para Deus nenhum, não é para mitologia grega, nem romana, mas é para Jesus. Aproveite esse momento em família, abrace, né? Diga que ama, coma aquela comida boa, né?
que a mamãe, vovó sabe fazer. Aproveite o dia também para orar, né? Para buscar Deus, para ter comunhão um com o outro. E aproveite, você que talvez se afastou dos caminhos do Senhor, volta para a presença do Senhor. Não tem outro caminho e você já sabe disso, mas basta voltar, tem que ter um passo, tem que ter um esforço. Volte ao caminho do Senhor, aproveite esse momento e venha, e deixa o Espírito Santo tocar no seu coração e venha refletir. Pega a sua Bíblia aí, leia, leia João capítulo 1, né? Nós citamos aqui dois versículos que eu citei, versículo 1 em diante, versículo 14, que ele é o nosso Senhor, ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é graça, ele é verdade. Ele é o caminho para aquele que está perdido, não é verdade? Ele é a verdade aquele que está para aquele que está na mentira. Ele é a vida para todos nós. É isso aí. E aí, diante dessa mensagem, né, vou pedir para o bispo deixar uma mensagem para todos, no modo geral, algo que possa trazer esperança, paz, alegria ao coração de cada um que está nos assistindo, especialmente nesse momento tão marcante do ano. Bom, muito se fala hoje, se abrir a internet, abrir um jornal, de tantas desgraças, tantas notícias ruins. São crises, são problemas, é morte, é tragédia, né, que acontece muitas das vezes no final do ano. Mas saiba de uma coisa, existe um Deus que está sob o controle de todas as coisas. Mais que pareça que não está, Deus nunca perdeu o controle de nada, porque Ele é soberano. Agora, mas por que acontece tanta desgraça no mundo? Por causa do pecado. Mas o que fazer então quanto ao pecado? Se todos pecaram, né? Todos carecem da glória de Deus, e a própria Bíblia diz isso, só tem um jeito de você sair dessa desgraça toda que começou lá no Jardim do Éden. O que fazer? Entregar a vida para Jesus, não tem outra. Natal é realmente um momento muito especial para você pensar nisso. Mas não pensa só no Natal, não. Minha mensagem é: não pense em Jesus só no Natal. Tem gente que esquece, Felipe. Depois, o ano inteiro, mas quer falar de Jesus numa data específica. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aproveite para refletir sobre ele nessa data. E agora é o seguinte: 26, 27, 28, 10 de janeiro, de fevereiro, março, abril, o ano inteiro, a sua vida inteira. Entregue a sua vida a Ele, o caminho a Ele, que Ele mais o fará. A esperança só é Jesus. Fora dele, nós não temos mais esperança. É a minha mensagem para você nesse momento. Bispo Vinícius Pedro, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco nesse especial de Natal. Suas palavras nos inspiraram, nos ajudaram a refletir sobre o verdadeiro significado dessa celebração tão especial. Que o Senhor continue sendo luz, levando a mensagem de Cristo para muitos. E esse, pessoal, foi o nosso episódio especial. Um forte abraço a todos, um Feliz Natal e vamos ficando por aqui e até a próxima.